4.000 anos atrás, o Criador do Universo fez uma aliança eterna com Abraão. Toda a terra, do rio Eufrates até o Nilo, pertence aos filhos de Israel. Ondas de choque vai abalar a terra quando o céu descer na terra e começar a preencher essa promessa. O Golfo de Aqaba, ou como é chamado nas escrituras hebraicas, Yam Suf. Esse corpo de água cobre um imenso buraco subterrâneo que é maior que o Grand Canyon. Foi aqui, perto do porto de Eliad, que o rei Salomão construiu seu arsenal da marinha. De acordo com as escrituras hebraicas, este é o mesmo tipo de corpo de água, do Yam Suf, ou corretamente traduzido, Mar Vermelho, que Moisés separou quando ele levou os filhos de Israel do Egito para o Monte Sinai, localizado na região de Midian. Todo o exército do Egito foi destruído quando eles estavam tentando perseguir Moisés através deste próprio mar. Recentemente, uma equipe de cientistas usaram câmeras robóticas submarinas e filmaram o coral, o que restou das cajuais do faraó e do seu exército espalhado por mais de 2 quilômetros no meio do fundo do Mar Vermelho. Eu sou o Mike Rude, prepare-se para um rude despertar. Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar. With your host, Michael Rude. Falando, Michael Rude. Este é rolos dos 5 primeiros livros da Bíblia. Em hebreu, se chama de Torá. Torá significa as instruções. A Torá registra que o Criador falou diretamente com um homem chamado Abraão e disse-lhe para sair da terra dos caldeus, também conhecido como Babilônia, que foi completamente imerso na adoração de deuses pagãos. Pela sua obediência, Abraão foi prometido que a sua descendência herdaria toda a terra, desde o rio Eufrates, aonde atualmente é o Iraque, até o Nilo, no Egito. O primeiro nome do livro Torá é Gênesis e é traduzido do hebreu como no começo. Ele registra como os descendentes de Abraão viveram na terra de Metraim, conhecido hoje como o Egito. José, um dos 12 filhos de Jacó, neto de Abraão, teve 2 sonhos proféticos que causaram um profundo ressentimento entre seus irmãos. Com a intenção de matá-lo primeiro, eles o vendeu como escravo para os midianitas, comerciantes, que por sua vez venderam José aos egípcios. Depois de vários anos, José foi chamado diante do trono do Egito para interpretar os sonhos extremamente preocupantes de Faraó. A interpretação do sono por José indicou que haveria 7 anos de abundância no Egito e se seguiria com 7 anos de fome mundial. Faraó fez José o primeiro-ministro do Egito e que colocou em comando de toda a aquisição de armazenamento de provisões durante os anos de abundância. José, também conhecido como Imhotep pelos egípcios, construíram um enorme armazenamento de grãos e centro de distribuição chamado Sucote. Os anos de abundância e fome veio, assim como José tenha falado, e durante os 7 anos de fome, as riquezas do mundo fluiu para os cofres do Egito. José foi honrado como salvador do Egito e passou a ser conhecido como se fosse um Deus. O pai e irmãos de José e suas famílias foram transportados por uma caravana real de sua região de Canaã, afetada pela fome, para a região do Egito, onde foi dado a eles a melhor região do Egito, a região de Gosém, na terra fértil do delta do rio Nilo. O segundo livro de Torá, Shemot, ou Êxodo, documenta a história dos israelitas que quem trouxe ao Egito e que eles se tornaram escravos. O Torá registra que de um Todo-Poderoso os libertaram da escravidão do Egito e os levaram ao Monte Sinai para ensiná-lo a governar a si mesmo de acordo com suas instruções. Nas gerações que sucederam depois de José, os filhos de Israel floresceu e os egípcios começaram a ter medo
e que se tornaria maior do que o Egito. Um novo faraó não familiarizado com as relações de José colocou os israelitas sob as chicotadas dos senhores dos escravos e ordenou em um certo ponto que todos os meninos sejam executados. Um desses meninos, escondido numa cesta no rio Nilo, foi encontrado por um membro da família real do Egito. Ele foi chamado de Moshe, que significa tirado para fora da água, e ele foi criado na corte do faraó. O livro de Êxodo registra que Moshe, ou Moisés, matou um dos egípcios que batia num dos escravos hebreus. Para salvar sua própria vida, Moisés fugiu da terra do Egito, evitando com sucesso as patrulhas militares egípcias, enquanto ele viajava para a terra de Midian, um canto nordeste do que hoje é chamado Arábia Saudita. Moisés tornou-se um pastor de ovelha na terra de Midian, cuidando do rebanho de Jetro, que era o sacerdote de Midian. Moisés eventualmente casou com a filha de Jetro, Zípora, e viveu com sua família na sombra do Monte Sinai. Um dia, 40 anos depois de fugir do Egito, a atenção de Moisés foi para uma árvore que estava em chamas, mas que não se consumia. Quando ele virou para ver de perto essa árvore, Yahweh, Senhor, falou ao Senhor do meio da árvore em chamas e instruiu para retornar ao Egito para libertar os filhos de Israel do cativeiro. Moisés era para levar Israel de volta a essa montanha em que ele estava em Midian, para adorar o Deus de seus pais. Moisés retornou ao Egito e solicitou ao faraó que ele conceda a Israel a liberdade de viajar 3 dias para o deserto e fazer sacrifícios ao Deus de seus pais, e que eles teriam de levar todos os seus rebanhos, como também todos os seus presentes com eles. O faraó possuía essas pessoas e ele não ia deixar eles saírem de sua vista. Ele declarou que ele não conhecia o Deus de Israel. Bem, uma série de pragas ao decorrer dos próximos meses mudaria essa declaração, porque o Deus de Israel dizimou a terra do Egito e expôs os seus deuses pagãos como invenções humanas. A última das 10 pragas matou todos os primogênitos da terra do Egito. Somente aqueles que seguiram as instruções de Moisés explicitamente foram poupados. Eles eram para tomar um cordeiro imaculado ou uma cabra em seu primeiro ano, em suas casas, e prepará-los por 4 dias. No final da tarde, do dia do mês de Abib da cevada, eles matariam o cordeiro e aplicaram o seu sangue ao redor da porta de suas casas. Depois do pôr do sol, eles comeriam o cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento. Eles comeram a refeição em pé, com seus casacos e com suas bengalas na mão e pronto para sair nas primeiras horas da manhã. Mais ou menos à meia-noite, a morte passou sobre as casas dos israelitas e os egípcios, que eram obedientes às instruções. Havia morte em todas as casas egípcias. Cedo na manhã seguinte, a mista multidão de israelitas e gentios obedientes deixaram a terra de Gosén para a cidade de Sucote. Explicação rudimentar. Sucote em hebreu significa barraca ou tenda. A cidade de Sucote, ou cidade de tendas, mais provavelmente referia-se à grande planície aberta ao lado do Sacara, onde se localizava o centro de distribuição de grão de José. Durante o tempo de fome, os comercializantes não eram autorizados a permanecer na terra do Egito. Eles teriam de acampar nas suas tendas ou Sucote durante a sua breve estadia. Essa cidade de tendas ficou conhecida aos hebreus como Sucote. Este lugar era bem conhecido pelos israelitas porque é uma região muito grande e boa para as pessoas se reunirem e o último lugar para eles pararem, pegarem os ossos de José na pirâmide de Sucara, onde eles teriam sido enterrados. Assim cumprida a antiga profecia de José, feita há 400 anos atrás, que quando Elohim visitá-los, eles teriam certamente de levar o lugar dele, os ossos dele desse lugar. O caminho do êxodo de Israel segue a rota comercializante estabelecida até Midian, que atravessa a região dos Lagos Amargos, segue a costa oriental do Golfo de Suez
E depois de passar através das montanhas em linha reta no coração do deserto de Zin. Quando Israel fugiu de Faraó, eles viajaram dia e noite. Eles foram protegidos contra o calor do sol do deserto e por uma nuvem durante o dia e foram aquecidos por uma coluna de fogo durante a noite. Faraó foi informado pelos guardas que estavam ao longo da rota de comércio que Israel tinha fugido. Ele sabia que eles tinham deixado a terra de Gosen e os 3 dias permitidos para a viagem tinham expirado. Eles simplesmente continuaram sua viagem. Era óbvio para Faraó que eles não tinham a intenção de retornar para a terra de suas cidades. Faraó ordenou um assalto na esperança de captura de Israel antes de eles chegassem na região de Midian. Como Faraó semeou da parte traseira de Israel, enfrentou problemas na frente oriental. Os filisteus controlavam a rota de comércio através do território do norte e iam sul ao Mar Vermelho. As pessoas estavam exaltas para enfrentar os filisteus em batalha. Então, o Senhor instruiu Moisés para virarem para o sul e acamparem junto ao mar antes de Pi-Ahot. Faraó dirá que os filhos de Israel eram embaraçados na terra. Na virada de Israel para o sul, perto de Etã, eles entraram num labirinto de montanhas conhecido como Al-Debi. As montanhas formam paredes milhares de metros dos dois lados. Eles estavam literalmente embaraçados na terra. Não havia como escapar de forma alguma até que ele chegasse a Pirade, o que significa Boca do Maravilhoso, na costa do Mar Vermelho. Quando Faraó estava aproximando nesta rota bem conhecida que levava para o quartel de Midian, ele sabia que ele tinha encurralado Israel. Israel chegou até a praia que hoje conhecemos como Praia de Nueva. Em seguida, eles ouviram barulho de autos de carruagens vindo da entrada da praia, de onde eles tinham acampados. Para o sul, as montanhas fecham ao mar. Era impossível passar. E para o norte, tinha um quartel dos egípcios em Midian, que não deixava eles escaparem pela costa. E olhando de frente, em direção à terra de Midian, estavam 13 quilômetros de água e o exército egípcio agora estava bem perto deles. Quando Faraó deu a ordem para atacar, um pilar de fogo vindo do céu separou o exército de Faraó do acampamento de Israel. Através da noite, a coluna de fogo não deixou o Faraó se aproximar, enquanto o vento forte separava as águas. Na primeira luz da manhã, Israel atravessou o caminho pelo mar, em terra seca. Apenas 90 metros de largura é a passagem pelo mar e dos dois lados. O chão do mar começa a cair e chega até 8 quilômetros de profundidade. Logo de início, há uma caída direto para baixo de quase 2 quilômetros. Essa é a grande fenda, uma fratura na costa terrestre na costa do Mar Vermelho e que continua por quilômetros até encontrar com o continente africano. Mesmo se toda a água fosse removida, mesmo assim seria impossível atravessar esse abismo, que é tão profundo e largo como Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos. Mas ao sul daqui, na praia onde estavam Israel acampado, há uma ponte subaquática que desce suavemente no ângulo de 6 graus, nivela a 270 metros e gradualmente começa a se elevar para se encontrar com a costa ocidental de Midian. Durante a Guerra de 6 Dias, Israel capturou essa terra, assim como foi prometido para Abraão. O corpo de engenheiros do exército israelense estavam construindo essa estrada para ajudar a patrulhar suas terras recém-adquiridas, quando um arqueologista amador da América, Ron Wyatt, encontrou essa coluna inundada à beira do mar. Nenhuma descrição estava legível e não havia jeito de saber quantos séculos ela estava se corroendo na beira da praia. Mas essa coluna era com toda certeza Felícia, do tempo do rei Salomão, que construía sua marinha nesse corpo de água 60 quilômetros norte da Praia de Nueva. O Corpo de Engenheiros do Exército trouxe uma grande guindaste que concretizou essa coluna longe da beira do mar. Um ano mais tarde, uma viagem secreta de reconhecimento do lado do mar, do lado da Arábia Saudita, o mesmo tipo de coluna foi achada em pé. Nessa coluna estavam inscrições paleo-hebraica com as palavras Faraó, Morte, Egito, Rei Salomão e o nome sagrado Yahweh. O rei Salomão, o homem mais sábio que já viveu, sabia exatamente onde os filhos de Israel fizeram a sua fuga, apenas 500 anos mais cedo, e por isso ele estabeleceu pilares para lembrar a travessia do Mar Vermelho. Depois que os filhos de Israel cruzaram o mar e estavam sob a margem da região de Midian, a coluna de fogo se dissipou e o exército do faraó seguiu o caminho aberto pelas águas. Um pouco antes das carruagens chegarem do outro lado da travessia, Deus olhou para baixo e quebrou as rodas das carruagens.
As paredes de água, que chegavam a 275 metros de altura, caíram, esmagando o faraó e seu exército, afogando-os no mar. Este conto abreviado de Êxodo de Torá preenche o modelo histórico do Egito. Para entender a egiptologia moderna, precisamos entender a história do Egito primeiro. Depois de Alexandre o Grande conquistou o Egito, um dos seus sucessores, Ptolomeu, criou uma comissão a um sacerdote egípcio para fornecer uma história de sua nação. Em sua versão glorificada da história do Egito, Menaliel relatou que Deus governou o Egito cerca de 28 mil anos. E depois disso, os homens governaram o Egito por 30 dinastias. As duas últimas cópias mais antigas desse registro, para sobreviver, diferem em mais de 1.500 governantes no passado do Egito. É óbvio que essa história não foi considerada genuína, suficiente para ser copiada com precisão. Você acharia que era? Que por 28 mil anos Deus reinou no Egito? Tá bom, não brinca. Mas até mesmo hoje em dia, a egiptologia moderna ainda tem base nessa explicação de contos de fadas do passado do Egito. Algumas pessoas precisam acreditar em Papai Noel. Ptolomeu, da mesma maneira, solicitou a história dos israelitas sobre sua jurisdição. Eles levaram esse pedido muito mais a sério e mandaram 72 rabinos para Alexandria, no Egito, onde eles traduziram cada palavra das escrituras hebraicas para a linhagem grega. Este documento é conhecido hoje em dia como Septuaginta. Ele não está sem erro, mas cada palavra ainda pode ser comparada com o Torá, que não tem tido mudança alguma em mais de 3.400 anos. Muitos historiadores e teólogos baseiam suas interpretações da antiga história egípcia sobre a interpretação grandiosa desse egípcio sacerdote, enquanto ao mesmo tempo ignoram a precisão do Torá e da Septuaginta. Para adicionar este erro, a mãe de Constantino, Helena, enquanto em uma missão para encontrar novos ídolos para adorar, declarou que o Monte Sinai está na Península Sinai do Egito. Sinto muito por essa rude interrupção, mas as Escrituras claramente indicam que o rei Salomão fez seus navios no porto de Ezion-Geber, que está do lado de Eliat, na beira do Mar Vermelho, 1 de Reis 9, 26 a 28. Nós estamos apenas um pouco ao sul de Eliat, na costa de Ezion-Geber, e eu estou no Yam Suf, ou Mar Vermelho. Por que é tão difícil determinar o corpo de água que Moisés passou? A Bíblia nos dá somente apenas uma escolha, e está aqui. Eu sei que Constantino teria te desmembrado por ter falado que sua mãe pegou o lugar errado para o Monte Sinai, mas Constantino está morto, e também todas as tradições que têm escravizado nossas mentes, e a nossa erro que não podemos nem mesmo ler os textos simples da Bíblia e pensar por si mesmo. Eu quero comprar mais uma outra bengala. O apóstolo Paulo, que era um mestre das escrituras hebraicas, afirmou que Monte Sinai está na Arábia. Ele tinha de saber disso porque, contrário de Helena, ele realmente viveu na Arábia. Embora seus artefatos arqueológicos que iriam comprovar que Helena pensou que descobriu, os cristãos teólogos persistem que a Bíblia é que está errada em vez das tradições da igreja. Estudantes judeus reconhecem que a santidade de Sinai é uma invenção romana, sem base na realidade. Partes das carruagens, armas de guerra e cavalos e restos humanos teria há muito tempo dissolvido nas profundezas salgadas do Mar Vermelho. Não esperaremos achar nada no mar depois de 3.400 anos, qualquer vestígio dos destroços do exército de Faraó, a menos que houvesse uma forma natural que os artefatos fossem preservados no ambiente salgado da água. O coral não cresce em areia. Eles são organismos vivos que precisam de objetos para grudar e absorver os nutrientes do objeto para crescer. Uma característica única do coral na água salgada permite anexar um objeto submerso. Derivam nutrientes do objeto em decomposição e cresce de tal maneira que assumem a forma do objeto. Na ausência da alimentação contínua, o coral morre, mas a sua forma mineral do objeto que grudou permanece. Dr. Leonardo Moller, um cientista do Instituto Karolinska em Estocolmo, na Suécia, que dá o Prêmio Nobel no campo das ciências, é uma equipe de biólogos internacionais de investigação, liderada por Viking Pulken, trouxeram um equipamento científico de última geração para a travessia do Mar Vermelho na primavera do ano 2000.
Mollard e Buchanan estavam duvidando no começo, mas se interessaram pelo projeto depois de ver evidências de uma exploração feita anteriormente. O que eles encontraram no fundo do Mar Vermelho, espalhados por toda a travessia, tem abalado a religião e toda a comunidade científica. Câmeras montadas em submarinos por controle remoto revelou o coral encravado nas peças das carruagens, restos de cavalos e humanos espalhados nos destroços de campo de batalha no fundo do Mar Vermelho. Ângulos de 90 graus raramente ocorrem na natureza, mas aqui, nesta ponte de terra subaquática, podemos ver uma quantidade de corais estranhos exibindo as características de eixos de roda, 1 metro de diâmetro de roda anexado a eixos quebrados e centenas de artefatos de corais, nos quais alto nível de ferros ainda pode ser detectado pelas máquinas. Isto é a prova científica de que este coral se anexou a inúmeros artefatos de metais e que estão espalhados por toda essa passagem subaquática. Muitos artefatos que de forma circular têm sido evidência de uma circunferência de ferro e estão espalhados por todo lugar. Eles medem aproximadamente 1 metro de diâmetro, que são as mesmas dimensões da roda de carruagem achados no túmulo de Tutankhamun, um faraó do Egito Antigo. Alguns estão descantando no fundo do mar, perto do que parece ser tampas temporárias de carruagem. Outros estão ligados a eixos quebrados, alguns estão conectados a eixos verticais de 1 metro de dimensão e no final deixa um outro coral de medida circular de 1 metro. Essas medidas correspondem às mesmas medidas dos eixos de carruagem egípcias. Até mesmo o novato admite que isso não são formações naturais de corais. Depois que Israel devolveu o Sinai ao Egito em 1982, uma roda de 6 aros foi removida do fundo do mar e levada para Cairo para ser examinada. O diretor do Departamento de Egípcio de Antiguidade, Nassim Mohamed Hassan, imediatamente identificou o artefato como sendo uma roda de carruagem da 18ª dinastia, uma medida exata da carruagem preservada no túmulo de Tutankhamun. Parte das rodas da 18ª dinastia, achadas no fundo do Mar Vermelho, encaixa perfeitamente com as instruções no santuário de granito de El-Ashi, achado nos anos de 1860. As inscrições afirmam que Faraó Tom desapareceu em um redemoinho em Pi-Hahirote, em uma batalha contra um deus. Pi-Hahirote é o mesmo lugar que as escrituras hebraicas relatam a morte de Faraó. O livro de Shemot, Êxodo 1:11, registra que Israel estava construindo as cidades armazéns para um faraó chamado Pitom, cidade de Pitom, cidade de Tom, no tempo de Êxodo. Pitom era o faraó no momento do Êxodo, e não Ramesses ou outro qualquer. As rodas de carruagem no Mar Vermelho e as instruções de Al-Shi, ambas contradizem a mitologia moderna. Então, remover mais artefatos de travessia para análise científica foram imediatamente banidas, e as rodas de carruagem de 6 aros foram rapidamente enterradas nos arquivos do Egito de Antiguidade. Esta roda folheada de ouro com 4 aros foi fotografada e enterrada no lugar com um marcador em sua proximidade, de modo que não se perca para os egípcios. Ela permanecerá submissa até que a península do Sinai seja devolvida para Israel. A madeira foi completamente deteriorada, mas no meio onde está o metal está incrustado com coral, porque o coral não anexa a ouro ou prata. Essa amostra de valor impagável permanece intacta com o tempo. Imagem egípcia constantemente apresenta Faraó em sua carruagem real, equipada com rodas de ouro, com 4 aros, que não é nem mesmo uma opção nas carruagens de guerra padrão hoje em dia. Isto é evidência muito forte que essa é uma das 2 rodas da carruagem do Faraó Tom, que ele carregou para sua morte. Para muitas pessoas, encontrar a travessia verdadeira do Mar Vermelho é uma má notícia. Ignorância raciocinada morreu e não reconhecem que o Criador tem revelado através de seu povo. Mas isso é uma boa notícia para aqueles que realmente acreditam no Deus de Israel e obedecem os seus mandamentos. Aqui no fundo do Mar Vermelho estão as evidências que o Criador agiu pelo seu povo no passado. Uma prova que você pode contar com sua promessa de que nos últimos dias ele vai realizar um milagre que vai fazer essa divisão do Mar Vermelho como nada em comparação. Eu sou o Michael Root, convidando você a se juntar a nós mais uma vez em um rude despertar. E eu vejo vocês quando a fumaça limpar.